Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação mais uma vez poder participar do nosso canal, que é uma bênção para a nossa vida, né? Uma bênção para mim e para você. O canal Adefama Nova Olinda, sob a coordenação do nosso pastor Jocelino, a nossa pastora Beth, os nossos coordenadores aqui da nossa Regional 22. Da minha parte, meu muito obrigado, meu agradecimento ao pastor Jocelino. Ele tem se apresentado como uma pessoa que está sempre nos motivando, tanto a mim quanto os demais obreiros da nossa regional, a melhorar, a aperfeiçoar, a fazer melhor uso, né, das ferramentas do tempo que nós vivemos, no caso aqui a mídia. Mesmo quando a gente tem alguma dificuldade, mas o pastor Juscelino está sempre nos animando, né, nos motivando para poder fazer uso dessas ferramentas. Sou muito grato ao pastor, que Deus abençoe. As minhas orações a favor dele, da sua família, da nossa regional, dos meus colegas pastores, do nosso ministério, né, o nosso bispo Abigail, pastor Abinair, todo o ministério. Pois bem, eu aproveito para deixar aqui aquele pedido que a gente sempre faz, né? Se você não é um inscrito, você se inscrever, e também para você poder apresentar esse trabalho às demais pessoas que são seus amigos, parentes, para que eles sejam abençoados, assim como você também tem sido alcançado pelas bênçãos de Deus por meio da ministração da palavra. Hoje, nessa oportunidade, eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Esdras, no capítulo de número 3. Esse texto é o mesmo texto que eu vou estar ministrando na ceia do Senhor, lá na nossa congregação em Retiro do Bosque, a quem eu já aproveito para deixar aqui o meu abraço a cada crente, a cada irmão daquela igreja, a cada obreiro, que também tem me ajudado muito a fazer a obra do Senhor. O texto diz assim, eu estou aqui com a Bíblia do culto, né? É a nossa Bíblia oficial do nosso ministério, Ministério de Madureira. E no capítulo 3 de Esdras, a partir do primeiro versículo, a palavra do Senhor fala: Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já na cidade, se juntou o povo como um só homem em Jerusalém, e levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saletiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases. A parte B do versículo 3 diz assim: Porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. Aqui está o motivo pelo qual o povo de Israel reedificou o altar. Antes mesmo de entrar aqui na mensagem, eu já quero fazer essa deixa, porque o tempo histórico aqui do povo de Israel era o tempo pós-cativeiro babilônico. E eles retornaram e cada um começou a cuidar da sua vida, a construir suas casas, a serem prósperos, a cultivarem a terra e a cuidar da sua vida de um modo geral. Mas esqueceram do templo, não reedificaram o templo. E agora, como que por uma permissão de Deus, as nações vizinhas, os povos vizinhos, começaram a oferecer ameaças contra Israel, de maneira que eles sentiram a necessidade de voltar-se para Deus. Eles perceberam que estavam cuidando demais da vida deles e cuidando de menos dos compromissos com Deus. Então Deus permitiu essas ameaças e eles então, como não podiam reconstruir o templo de um dia para o outro, edificaram pelo menos o altar. Porque com o altar pronto, o altar, meu irmão, é a condição que eles precisavam, era um meio que eles precisavam para ter de novo relacionamento com Deus, comunhão com Deus. O altar representa isso, relacionamento e comunhão com Deus. É o meio pelo qual eles tinham para poder fazer isso. Agora, diante dessa situação, o povo resolve então fazer pelo menos o quê? A reconstrução do altar para novamente retornar ao culto. Continuando a leitura do texto. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã, de tarde. Celebraram a festa do tabernáculo, como está escrito. Ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito. Cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o da lua nova e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Eles retornaram ao culto, né?
sentiram necessidade de voltar ao culto. Depois de um tempo muito grande sem poder cultuar a Deus, fazer um altar a Deus, oferecer sacrifício a Deus, eles agora sentiram a necessidade disso por causa da ameaça das nações, dos povos que estavam ali, circunvizinho deles. Parece um pouco, né? Traçando um paralelo conosco, há muito tempo que a gente não conseguia, né, prestar um culto oficial, um culto dentro daqueles moldes que nós tínhamos no templo, e com festas, com convidados, com aproximação. Mas agora nós já podemos estar retornando, estar fazendo a vontade de Deus, nos aproximando dele novamente, estabelecendo um relacionamento mais íntimo com o Senhor. O altar fala disso. Agora, o interessante é que o povo de Israel, eles precisaram experimentar da parte de Deus, é como que um choque, um despertamento. Eu quero refletir com vocês um pouco acerca desse texto, no período que Israel estava aqui, falando sobre despertamento. Despertamento ele é importante, ele é necessário na nossa vida. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 14, diz: Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É uma necessidade para nós estarmos atentos à vontade de Deus, o propósito que Ele tem para a nossa vida. Se nós cairmos no sono da indolência, da negligência, corremos um risco muito sério de perdermos aquilo que Deus tem reservado para nós, a nossa salvação, ou até mesmo algumas bênçãos aqui nessa vida. Daí a necessidade do despertamento. O povo de Israel precisou ser despertado por Deus, porque senão eles estariam naquele sono, naquela indolência, naquela vida sem compromisso com Deus, sem proximidade, sem intimidade com Ele. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui sobre o despertamento com Israel nesse tempo é que o despertamento conduz ao altar. O altar, meu irmão, representa a comunhão com Deus, a intimidade com Ele. O povo havia abandonado isso. A Bíblia ela está recheada de texto que nos incentiva a aproximarmos de Deus. Por exemplo, Jeremias 29, 13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É um texto que nos incentiva a buscarmos a presença do Senhor. Buscar de todo o nosso coração. Buscar e achar, quando buscar de todo o coração. A palavra do Senhor também nos diz no livro do Salmo assim: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outro texto que nós podemos citar aqui é o texto de Tiago, no capítulo 4, versículo número 8, quando ele diz: Achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Esses textos mostram a importância e a necessidade de nós estarmos nos aproximando de Deus. E o povo de Israel, por algum motivo, havia esquecido disso. Daí a necessidade de Deus despertá-los com os povos vizinhos, com as nações que estavam ali próximas. Então, primeiro, o despertamento nos conduz ao altar, nos conduz à intimidade com Deus, ao relacionamento com Deus. Isso aqui fala de relacionamento. Relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Alguém já disse com muita propriedade que o nosso Deus não é um Deus de regulamento, mas é um Deus de relacionamento, né? Isso é bem verdade. Jesus, ele tinha ali os seus 12 apóstolos, e daqueles 12, 3, Pedro, Tiago e João, estavam sempre próximos de Jesus. E dos 3, a Bíblia diz que João ele era o discípulo, o apóstolo do amor, né? Que na ceia mesmo ele reclinava sobre o peito de Jesus, demonstrando assim uma afinidade, uma proximidade muito maior. O que nós podemos dizer é que essas pessoas, Pedro, Tiago, João, que estavam muito mais próximos de Jesus, mais perto de Jesus, eles viram e ouviram coisas que as demais pessoas não viram. Isso já nos dá uma lição muito importante, que quanto mais próximos nós estivermos do Senhor Jesus, nós vamos ver e ouvir e experimentar muito mais da sua presença, do seu poder, da sua comunhão, ter mais da sua intimidade. Agora, se nós não nos aproximamos dele, se nós dispersamos, nos distanciamos, veja que a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, Pedro seguia Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é perigoso. Daí a necessidade de nós estarmos nos aproximando de Jesus. O verdadeiro despertamento, ele fala disso, de proximidade, de intimidade, de comunhão, de relacionamento. Nós já passamos essa fase
do problema do afastamento, do isolamento. Precisamos voltar a estar mais próximos do Senhor. Já não é mais tempo da gente manter a distância. Às vezes nós temos tanta preocupação, tanta precaução, né, com algumas coisas e nos esquecemos do que é mais importante, que é a nossa comunhão com o Senhor. Então o despertamento, meu irmão, fala disso. Despertamento nos leva de novo ao altar. O altar é o lugar, é a forma, é o meio que nós temos de estabelecer novamente relacionamento com o Senhor. E nós podemos aprender isso com o Senhor Jesus. Outro texto que nós podemos usar aqui como exemplo da importância de estarmos próximo do Senhor Jesus e próximo de Deus, do Espírito Santo, é o texto do Gênesis, que fala da queda do Adão. É interessante porque quando Adão ele peca, Adão e Eva, que Deus vai novamente ao jardim, como era costume dele estar lá, Deus não chega no jardim dizendo assim para Adão: Adão, o que você fez, rapaz? Não. Deus chega no jardim e procura: Adão, onde você está? Isso nos fala de intimidade, de comunhão, de relacionamento. É o que nós podemos aprender com o despertamento espiritual. Deus está muito mais preocupado na situação onde nós estamos do que com outras coisas dessa vida. Deus, com as outras coisas, Ele cuida e Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que cuida de nós. Amém? Então, despertamento fala do retorno ao altar, nos conduz ao altar, à proximidade com Deus. Segunda lição que nós podemos tirar do texto é que despertamento produz a restauração desse altar. Se ele nos conduz ao altar, ele também nos conduz nos mostra a necessidade de restaurar o altar que está caído. O povo, esse mesmo povo, o povo de Deus, o povo de Israel, no tempo do rei Acabe, ele experimentava uma apostasia terrível. Muita violência, muita corrupção, idolatria, injustiça social. Então Deus levanta o profeta Elias para desafiar e desmascarar toda aquela situação que Israel está vivendo. E então o profeta ele lança um desafio, né, lá no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, de Acera. E a Bíblia nos fala que o desafio foi montar de novo um altar e oferecer sacrifício. E o Deus que respondesse por fogo era o Deus verdadeiro. Agora é interessante que antes de Elias oferecer o holocausto, ele consertou o altar. Ele consertou o altar do Senhor. O despertamento que nos conduz ao altar nos leva à restauração desse altar. Isso fala de conserto, de arrependimento. Arrependimento, irmão, é mudança de mente, é metanoia, é conversão, é mudar o rumo da vida. Arrependimento não é remorso. Remorso é a tristeza, é o pesar, é pelo castigo de algum erro que a gente cometeu. O menino cola na prova lá, ou pega o brinquedo do coleguinha, e aí o pai procura para ele se ele está arrependido. E ele diz que está, mas ele está arrependido por quê? Porque talvez vai ser corrigido, vai ser disciplinado. Se tivesse dado certo, talvez ele não tivesse arrependido. Isso é remorso. O verdadeiro arrependimento, ele produz tristeza, pesar, pelo pecado, pelo erro. Não simplesmente pelo medo da disciplina. E restaurar o altar é isso. É consertar, é arrepender. É não brincar com o pecado. Pecado é um luto disfarçado de festa. É uma tristeza disfarçada de festa. E então, restaurar o altar é isso. É tapar todas as brechas, irmãos. As brechas que não são fechadas, com certeza serão aquelas que vão gerar em nós o que é uma tragédia no futuro. As fraquezas que não são tratadas são aquelas que vão causar a nossa ruína no futuro. Um exemplo disso nós podemos ver no Sansão. O final da vida de Sansão foi trágico, terrível. Mas a gente às vezes tem a tendência de olhar só para o final da vida dele. Esquecemos de olhar quando pela primeira vez ele entrou no lugar de meretrizes e na primeira vez que ele entrou ali, ele começou a se envolver com aquelas mulheres. Ou seja, era uma fraqueza, era uma brecha que ele tinha e que ele não tapou e que no futuro trouxe todas aquelas consequências sobre a vida dele. Outro exemplo que nós podemos usar de alguém que não restaura o altar é o exemplo de Judas. A gente olha para o Judas e só enxerga nele aquele homem que vendeu o nosso mestre Jesus por 30 moedas de prata.
Mas quando nós olhamos nos evangelhos, os evangelhos já é muito claro em dizer que Judas era o homem que carregava a bolsa, que cuidava do tesouro, e constantemente ele pegava ali dinheiro que estava no tesouro. Então, para alguém que já está acostumado, irmão, a pegar o dinheiro que está no tesouro e fazer uso dele, para vender a alguém, a distância é muito pouca. Ou seja, brechas, fraquezas que não foram preenchidas, que não foram resolvidas, e no futuro causou a ruína deles. Então, restaurar o altar, o verdadeiro despertamento nos leva a isso. Restaurar o altar é estabelecer uma vida de santificação. No processo da nossa salvação, existem algumas coisas que elas são por etapas. A santificação é por etapas. Nós estamos sendo continuamente melhorados. É como se tivéssemos uma plaquinha nas costas, cada um de nós, escrito assim, em obras. Nós estamos sendo melhorados, precisamos consertar o altar continuamente, até alcançarmos o quê? A nossa perfeição, a nossa glorificação, que é o último processo, quando Cristo vier nos buscar e nos levar para a sua glória eterna. Então hoje nós somos mais santos do que ontem. E amanhã nós devemos ser mais santos do que hoje, porque isso é um processo que nós devemos cumprir. Filipenses capítulo número 1, versículo número 6, diz que aquele que iniciou a boa obra, ele vai aperfeiçoar ela. É isso que nós esperamos. Hebreus capítulo 12, verso 14, nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, despertamento fala de voltar ao altar. Despertamento fala de restaurar o altar, consertar. Continuamente nós precisamos disso. Nós podemos ainda aprender com esse texto acerca da simbologia. O altar era um meio que o povo de Israel tinha para poder voltar-se a Deus, a ter intimidade, a comunhão com Deus novamente, restaurar o seu relacionamento. Conosco, o meio que nós temos é Jesus Cristo. É ter uma vida cristocêntrica, uma vida centrada em Jesus. O culto já foi recomeçado. E agora a nossa vida tem que se voltar para o altar, tem que se voltar para aquele meio que Deus deixou para nós nos relacionar de novo com Ele, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio. Então, é o que nós devemos buscar. Nosso acesso a Deus é por meio de Cristo. É interessante sobre essa questão de ser cristocêntrico que no passado a gente cantava muito Tu és, né? Tu és fiel, Senhor, né? Hoje nós cantamos muito eu. Muito eu. O eu na frente, o egocentrismo. Mas o meio, a forma que nós temos de estabelecer um relacionamento verdadeiro com Deus é através de Jesus Cristo, colocando Cristo no centro da nossa vida. Toda a Bíblia fala sobre Jesus, aponta para Jesus. E nós devemos ter a nossa vida voltada e pautada para Jesus, como centro dela. Eu me lembro que quando os discípulos de Jesus, após a sua ressurreição, estavam indo de caminho para Emaús, e eles estavam ali tristes, e aproximou-se Jesus, e eles não sabiam que era Jesus. E então a palavra do Senhor nos diz que Jesus estabeleceu ali um diálogo com eles. E naquele diálogo, eles demonstravam muito pessimismo, muita descrença com respeito a tudo que eles haviam ouvido do próprio Cristo. E diziam assim: olha, nós acreditávamos de verdade que Ele era o Cristo, mas agora já é o terceiro dia e nada aconteceu, ainda que algumas mulheres disseram que não encontraram o corpo lá no sepulcro. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus começa então, pela lei e pelos profetas, a mostrar que convinha que tudo aquilo acontecesse com Ele. Ou seja, Jesus ali com os dois discípulos a caminho de Emaús mostrou que toda a Escritura apontava para Ele. E assim é a nossa vida. Toda a Bíblia aponta para Jesus, toda a vida aponta para Jesus. E a nossa vida também, toda a nossa vida tem que estar centralizada nele. Se para os judeus lá do tempo de Esdras, diante daquela dificuldade que eles experimentavam ali, das ameaças dos povos vizinhos, eles sentiram a necessidade de voltar-se para o altar, e o altar era um meio único que eles tinham de restabelecer de novo o relacionamento com Deus. Para nós hoje, é nos voltarmos para Cristo, para Jesus. Tanto aqueles que já aceitaram Jesus e que estão na casa do Senhor, quanto você que ainda não o aceitou, que está distanciado. Diante de todas essas ameaças que estão em volta de nós, não existe outro caminho.
é colocarmos Cristo em tudo na nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus continue abençoando a vida de todos vocês, a minha vida, a minha família, abençoando minha esposa, né, a Ângela, o Marcos, a Vanessa, os irmãos que estão em Espanha, e toda a igreja do Senhor Jesus nesse tempo, né? Voltemos para a palavra do Senhor. Paz do Senhor, que Deus abençoe.